Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Elimar Kamaroff, bem-vindo ao KIC Porque, mais um episódio. Hoje uma convidada mais que especial para tratar de um tema que eu tenho certeza que é a dor no calcanhar de muitos profissionais de saúde. Vamos falar hoje sobre vigilância sanitária. Meus amigos, como ela pode te ajudar e te prejudicar. E para falar sobre isso, eu trouxe a especialista, doutora Rani Santos. Muito bem-vinda, muito obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, muito obrigada pela oportunidade. Estamos aqui para trocar essa experiência e essas ideias, falar um pouquinho sobre vigilância sanitária, né? E ajudar aí os estabelecimentos de saúde aí no que for preciso. Boa. O pessoal fica nervoso com esse tema, né? Um tema que o pessoal, todo mundo tem pavor. Você quer botar o terror numa clínica e falar, chegou fiscalização, pronto. Aí Sim, com certeza. Eu acho que o pior é é o desconhecido, na verdade, né? Sim. A pessoa não saber o que vai acontecer na fiscalização, o medo vem daí. Mas eu acho que se o estabelecimento de saúde se preparar, eu acho que não tem problema nenhum. Isso que a gente vai falar hoje aqui. Eu também acho, e na verdade, esse é o nosso objetivo. Vocês sabem que eu tô com as fichinhas aqui, que eu tenho algumas perguntas que eu talvez não siga, mas é porque fica bonito, sabe? Então a gente usa. E eu gostaria, Rani, que a gente começasse vocês apresentando o pessoal. Quem é a Rani? O pessoal poder conhecer, até o pessoal aumentar o volume e prestar atenção no que nós vamos conversar. Isso aí. Então, eu sou administradora de empresas, né, por formação, mas eu tenho pós-graduação em auditoria da saúde, gestão hospitalar, né? Eu trabalho há muitos anos, mais de 20 anos, né, com a vigilância sanitária. E eu sou consultora, então eu ajudo estabelecimentos de saúde a se adequarem, né, tanto fisicamente quanto documentalmente também. Legal. Rani, eu tenho assim, por hábito, quando eu estou gravando, eu imagino quem está escutando a gente. Sabe como eu imagino essa pessoa? Que ela está correndo na esteira. Sabe aquele tempo que se não passa? Então, é a pessoa correndo na esteira. Então, eu imagino que ela está escutando isso lá, vai ter lá para fazer, eu recebi esse negócio aqui do Limar, que eu vou escutar. Então, ela está correndo na esteira. E eu queria começar essa pergunta já, para essa pessoa que está correndo, o tempo dela passar mais rápido. Assim, o que acontece hoje, né? A vigilância sanitária, o que é importante nas clínicas? Por que isso ganha cada vez mais destaque? O que acontece realmente? Qual o papel da vigilância sanitária dentro de uma clínica de saúde? Então, a vigilância sanitária, ela cuida da saúde da população, né? Da segurança do paciente. Então, muitas pessoas pensam, né, que a vigilância sanitária está ali para prejudicar a clínica, o estabelecimento de saúde, e na verdade não é isso, né? No caso, eles tendem a realmente ajudar os estabelecimentos de saúde quando fiscalizam, né, porque a segurança aumenta e a qualidade do serviço aumenta também. Cara, eu vou te falar o seguinte, vou te falar meu ponto de vista. Vigilância sanitária é um pessoal lá que enche a paciência dos outros para ficar caçando problema onde não tem e arranjar pelo em ovo. É o que eu vejo. Vocês não estão tão preocupados. Porque se vocês estão preocupados, os encartes seriam mais simples, a legislação seria bem mais fácil de ser analisada, todo mundo saberia do básico. Mas a gente, quando vê fiscalização de vigilância, cara, é um caça às bruxas. Ou o pessoal está querendo resolver um negocinho, ou o pessoal está querendo arranjar problema. É impressionante. E isso causa muitos medos, por exemplo, dentro da minha prática. Quando eu trabalho junto com as clínicas, principalmente com os profissionais de saúde, médico, dentista, cara, quando chega a vigilância lá, eles não estão interessados em ajudar. Geralmente motivados por uma denúncia ou por uma diligência qualquer, estamos fazendo fiscalização na área. Pronto. E aí eles começam a olhar tudo. Então, assim, eu entendo que existe, de fato, um papel regulatório importante, faz parte da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, acho que é relevante, mas quando a gente vê, e aí é uma questão relevante, o fiscal, quando ele vai lá, nossa senhora, é o caos. O que o fiscal pode e o que o fiscal não pode fazer durante uma fiscalização? Isso é uma coisa que o pessoal me pergunta toda hora. Sim, sim. Então, eu acho o seguinte, a legislação ela é muito extensa. Tá. Né? São muitas RDCs que são as resoluções da Anvisa. Então, na verdade, para o profissional de saúde, para o dono de clínica, para o dono do hospital... Só um corte rápido. A RDC está para a vigilância sanitária, assim como as resoluções estão para o Conselho Federal de Medicina e os Conselhos Federal de Odontologia. É a mesma coisa.
Exatamente. Então, assim, é uma coisa muito pesada, porque o profissional, se ele for estudar toda essa legislação, ele não trabalha, ele não cuida do paciente dele, que é a prioridade. Né? Então, a gente trabalha justamente nesse ponto aí, porque o medo da fiscalização sanitária é muito por causa do desconhecido. Então, se a clínica ou o estabelecimento não sabe se está de acordo ou não sabe o que pode acontecer nessa fiscalização, então ali a gente tem o medo ali instalado. Mas né? o fiscal pode fazer qualquer coisa? O Pode fiscal, entrar, ele pode- abrir porta, Sim. chegar, abre aqui que eu estou mandando, não sei o quê. Sim. O fiscal, ele é autoridade sanitária, autoridade, né? Então ele pode tanto acionar a polícia, né, se ele realmente não for recebido. Existem multas já por impedir o ato fiscalizatório. Quanto então, custa o cara encher o saco assim? Não vou impedir. Então aqui tu não entra, irmão. Quanto depende, custa? em torno de R$4.000. Ou seja, o não do profissional custa R$4.000. Sim. Então, a gente desenvolve algumas estratégias para você segurar a fiscalização, conversar, oferecer um café, enquanto você liga para o responsável técnico para vir receber também. Porque a primeira coisa que eles perguntam é isso: cadê o responsável técnico? Ele é obrigatório, o responsável técnico estar na clínica para receber? Sim, precisa estar no local durante todo o horário de atendimento. Então, se o profissional não está na casa, ele tem que ter um substituto. Né? Eu botei isso em algumas clínicas. Que a gente, por exemplo, tem um responsável técnico que não fica sempre. O que é que eu fiz? Eu botei um termo de responsabilidade técnica acessória. Ou auxiliar. Ou seja, na falta do responsável técnico, aquele regulamentar, você tem um outro documento que regulamenta uma outra pessoa que assume aquele encargo de responsabilidade. Sim. Isso funciona? É a declaração de substituição de responsabilidade técnica. Isso está previsto também na legislação. Então o cara apresenta, olha só, eu sou responsável aqui, está aqui minha documentação, que eu estou aqui respondendo. Com certeza. Pode perguntar. Então, assim, se a clínica tem 10 médicos, 20 médicos e é escala, por exemplo, né? Você não vai saber qual profissional vai estar naquele dia. Então, você coloca o nome de todos eles na declaração e aí o que estiver no dia responde. Meu pai do céu. Vamos lá. Eu estou atendendo, eu sou profissional de saúde. Eu estou lá profissional de saúde, pessoal, para todo mundo poder se identificar. Você fala, você só fala de fulano. Não, fala de todo mundo. Então, eu sou profissional de saúde. Eu estou atendendo o paciente. A minha secretária bate na minha porta e fala, ó, chegou um fiscal aí. Ou então manda um zap. Chegou um fiscal aí. Isso. Eu falo, estou em atendimento. Ele pode interromper meu atendimento e exigir na minha presença? Ele pode. Ele pode. Ou seja, meu paciente lá, meu paciente nada, para o fiscal é a mesma coisa. Na verdade, tudo vai depender da sua conversa, né? Eu acho que tem que ter um bom senso. Ele pode entrar, mas ele não deve em determinado momento. Se está acontecendo alguma cirurgia, algum atendimento, o paciente estiver desacordado. Em situação de vulnerabilidade, está sem roupa. Sem roupa, exatamente. Então, a gente conversa, fala, olha, você pode entrar, mas aguarda um minutinho, porque o paciente, né, vai se recompor ali, a gente está no meio de uma cirurgia. Ou no meio de uma consulta. Então, assim, ele pode entrar, mas aí a gente tem que também ter esse manejo aí, conversar para poder chegar num bom senso Ele ali. pode entrar, de novo, eu estou no meu consultório, consultando o meu paciente, tá? Estou numa consulta. O secretário avisou e falou, olha só, ele falou que vai entrar. Ele pode simplesmente abrir a porta do meu consultório e entrar? Ele pode fazer isso? Pode. Isso não é abuso de autoridade? Não. Tá. Existem algumas regulamentações, principalmente no Conselho Regional, no Conselho Federal de Medicina, que fala que o dever do profissional médico, o dentista também tem isso, que é zelar pela intimidade e segurança do paciente. Então, assim, isso não seria ir de encontro a essa normativa de prerrogativa do médico? Fala assim, irmão, você está invadindo a privacidade do meu paciente. Você está violando a relação médico-paciente. Isso não seria um limite até onde o fiscal pode ir, até onde o médico tem o dever de proteger o paciente? Existe um embate nisso? Então, por isso que quando a gente dá o treinamento, né, a gente tem um treinamento lá como receber os fiscais da vigilância sanitária. Boa. Então, a gente mostra ali o que é um auto de infração, o que é um termo de intimação, o que é um auto de interdição. A gente mostra esses documentos primeiro para as pessoas. A gente fala do risco, da mitigação dos riscos, o que pode trazer uma multa maior, outra menor. Né? Tudo que está ligado à saúde do paciente tem uma multa gigante. Então, assim, nesse treinamento, a gente ensina exatamente isso. O manejo, como é que você conversa com o fiscal para tentar impedir que ele entre no meio de uma cirurgia.
Né? Você fala, olha, vamos fazer o seguinte, está acontecendo ali uma consulta, o médico está ali, eu não vou debater com ele a legislação, eu vou tentar fazer, eu vou pegar a minha pasta sanitária, vou entregar na mão dele e vou conversar com ele. Ele precisa primeiramente entender que o estabelecimento de saúde tem as boas práticas sanitárias. Se ele chegar, ver que você está organizado, que tem uma pasta com tudo que a fiscalização precisa. Já prende ele na recepção. Você prende ele ali enquanto vai terminando lá o procedimento. E eu depois acho que o responsável vem atender. Exatamente. Eu acho que essa aí é a melhor estratégia. Você sabe que eu tenho um nome para essa pasta, né? Você chama de pasta sanitária. Como é que eu chamo essa pasta? A pasta do cafezinho. Eu acho fantástica a pasta do cafezinho. Isso. Você entrega a pasta e um cafezinho. Irmão, tem um café aí, toma aí, fica à vontade. Vai analisando isso, o doutor está em atendimento. Assim que ele terminar, ele vem receber o senhor. Exatamente. Pronto. Eu acho que a melhor estratégia é essa. Tá. Vamos lá. Quais são, assim, os erros mais comuns cometidos pelo profissional de saúde no caso de vigilância, em situações que podem gerar risco da vigilância sanitária? Então, ou que vai atrair problema. Isso. Começa assim, só para você explicar para o pessoal começar a ver, começa da recepção. Então, você imagina, o fiscal chegou, se você sabe o que ele vai olhar já na recepção, começa os erros daí, o jogo de 7 erros. Então, primeira coisa, o quadro com a documentação na recepção. Eu preciso ter o alvará de funcionamento, a vigilância sanitária, né, o licenciamento sanitário, o bombeiro, a aprovação dos bombeiros e o CNPJ. Estou escutando o pessoal falando daqui, ó. Você vê como é que... Eu sei que você está na esteira pensando isso, mas eu não posso ter isso digital, a minha recepção é tão bonitinha, eu vou botar esse negócio tão feio lá. Não. Por quê? Aqui no Rio, por exemplo, tem uma legislação municipal que obriga o estabelecimento de saúde a colocar esses documentos em local visível ao público. Ponto. Não pode ser guardado embaixo da gaveta, nem no computador. Consumidor, inclusive, né? Tem que ter o código, tem que ter isso mesmo. Tem que estar ali visível. Então, assim, tem que criar uma estratégia para colocar, né, que não termine ali, não estrague a parte física ali do local. O pessoal bota num quadrozinho de acrílico, bota as coisas ali dentro. Pode colocar numa redoma lá, pode colocar até no porta-retrato, se quiser. Agora, não pode guardar e esconder. Tem que estar visível e tem que estar ali na recepção. Na recepção. Isso. Ao lado da secretária ou em qualquer lugar da recepção? Pode ser em qualquer lugar. Tem que estar na recepção. Tem que estar visível ao público. Tá. Então, beleza. Isso aí isso é a primeira coisa. Tá. Então, você chega na sua clínica, acabou de correr, né? Então, vai tomar um banho, anota esse negócio mentalmente. Quando chegar na sua clínica, olhe na sua recepção, vê se tem esse quadro lá. Se não tiver, tu já sabe que tem problema. Se você pegou a listagem, tem que ter, senão a gente vai colocar aqui na descrição do vídeo a listagem que tem que ter de documentação dentro desse quadrozinho. Isso. Tá. Passou na clínica, ele olhou o quadro, já viu que não tem o quadro. Então ele já sabe, opa, vou me fazer aqui. Já tem uma multa. Quanto é essa multa? Só para você saber quanto você não tem o quadro, quanto vai custar se não tem o quadro? Cerca de R$2.500. Quadro caro, irmão. Isso é um quadro caro. Então, assim, de documentação que você já tem, então é só colocar isso lá, você não colocar, tu já pode perder R$2.000, assim, no oi. Antes do bom dia, tu perdeu R$2.000. Beleza. No dia a dia, nas nossas visitas, né, a gente verifica o seguinte, os documentos estão espalhados. Né? Tem um pouco na sala do médico, tem um pouco com a secretária, tem um pouco com o contador, tem um pouco com o advogado. Né? Então, o que acontece? Eu criei exatamente essa pasta para colocar tudo que a fiscalização precisa lá dentro. Porque, além daqueles que tem que estar expostos. Sim. Inclusive, eu copio de novo e coloco lá dentro a pasta completa com todos os documentos, inclusive os que estão lá do lado de fora. Legal. Tá? Então, o que acontece? Essa falta de organização, isso o fiscal fica já confortável. Ele fala, bom, peraí, já comecei por aqui, eles não sabem onde está nada, então eu vou ficar o dia inteiro aqui agora porque eu vou me fazer aqui. Só que quando eles veem que você tem toda a organização, já muda de figura. Você já começa... Ele fala, não, peraí, essa clínica aqui conhece as boas práticas sanitárias. Então, quando ele vai olhar o físico, ele já olha também de maneira diferente. Porque se o documental está organizado, a probabilidade do físico estar também é muito grande. Então, já começa a melhorar aí a situação do estabelecimento. O cara já olha e falou, opa, aqui vai ser um pouco mais difícil. Eu posso encarar que a segunda pergunta que ele vai fazer... Eu vou dividir em 2, tá? Agora. Ele vai perguntar para a funcionária seguinte, se ela é registrada, se ela não é. Ele pode fazer isso? Então, ele pode sim. Não pode pedir carteira assinada, essas coisas não. Isso ele não pode fazer?
Não. Ele Na não verdade, pode. não é que não possa. Pronto, sabia. Ele não pede porque ele vai pedir primeiro os contratos de prestação de serviço, né, dos fornecedores, dos prestadores de serviço e possivelmente... Exemplo, Rony, que tipo de contrato o cara pode pedir? Por exemplo, a limpeza do ar-condicionado, né? Precisa ter uma limpeza, uma manutenção para evitar contaminação, para evitar uma série de coisas. Aquele papelzinho que fica atrás do banheiro também? De higienização do banheiro, aquela coisa, isso? Vai pedir a comprovante de limpeza de todas as salas, de todos os equipamentos. Né? Então, se você tem lá o equipamento... Mas quem faz a limpeza lá é a tiazinha lá que vai fazer a faxina. Como é que eu faço aí? Então, é a tiazinha que vai preencher e vai assinar a data que ela fez, se a limpeza é recorrente ou uma limpeza de manutenção do dia a dia, e vai assinar. Eu tenho que ter esse quadro, então. Eu tenho que criar esse quadro para a tiazinha lá da limpeza. Atrás de cada porta precisa ter uma planilha. Peraí, vamos lá. Com a data da limpeza. Tio da filmagem, foca aqui em mim. Preste atenção. Vocês estão escutando. Não é só atrás da porta do banheiro. Atrás de todas as portas. Todas as portas. É isso mesmo? Todas? Sim. Tem que ter um quadrozinho pra tia. Sabe a Dona Maria? Dona Maria, você veio fazer a faxina? Então, a Dona Maria tem que ticar o dia que ela fez faxina e o horário. É isso mesmo? Tem que especificar o produto que ela utilizou ou não? Então, o que acontece? Existem os produtos que ela pode utilizar na sala de limpeza, por exemplo, a sala da recepção. Certo. Ali eu posso colocar os produtos que eu quiser, de todas as marcas. Eu não vou nem falar porque eu não sei. Eu não sei nem comprar. Eu compro o que a mulher manda, então não sei qual é. Então pode ser um desengordurante, pode ser um sapólio, pode ser outras coisas. Agora, dentro da sala de procedimento, existem os produtos específicos, né? Que é o álcool 70, que é o hipoclorito. Então, no nosso treinamento de biossegurança, a gente também explica quais são os produtos que ela pode ou não, né, usar em cada tipo de estabelecimento. Então, por exemplo, é uma sala de procedimentos, ela vai limpar de uma forma. É uma sala de consulta, ela vai limpar de outra forma. Entendeu? Porque tudo isso faz parte da desinfecção do local, né? Biossegurança, e a vigilância olha tudo isso. Tá vendo que o negócio é mais complicado que parece. Não é à toa que a gente vai, o nome do podcast vai ser Por quê? Porquê das coisas, porque tem que ter algum sentido. Tá, entendi. Então, mas ele não pode, quer dizer, ele não pode. Não é de bom tom ou não é comum ele perguntar para a secretária, você trabalha aqui o quê? Você é seletista, seu contrato? Quero ver seu contrato. Para a secretária da recepção, ele não costuma fazer isso. Porque, na verdade, Isso é do Ministério do Trabalho, não é dele, né? Exatamente. Isso não é dele. Mas... É o outro órgão, é o Ministério do Trabalho. Então, assim, nós temos vários órgãos que podem fiscalizar um estabelecimento de saúde, né? A Prefeitura, o Corpo de Bombeiros, a Vigilância Sanitária, o Conselho de Classe e o Ministério do Trabalho. Então, esse tipo de pergunta não cabe à Vigilância Sanitária. Tá. Mas se o cara for chato, ele vai encher a paciência, não vai? Mas aí, né? Na pasta eu costumo colocar tudo. Inclusive, cópia lá do registro da mulher trabalhando. As carteiras quem está ali, por quê, em que situação. Sim. Isso, eu coloco também para evitar. Beleza. Tá? Então, avancei nessa parte, ele olhou. Aí ele olhou para cima. Ele olhou para cima. O que ele vê quando ele olha para cima? Vê uma câmera. Ele vê uma câmera. E quais as implicações disso? Quando ele olha a câmera, ele vai perguntar alguma coisa, não vai? Ele vai deixar, vai falar que é normal? E aí? Além da câmera, ele vê uma plaquinha assim, sorria, você está sendo filmado. Tem isso também, e aí? Se for na recepção, ok. Se for nas áreas comuns, ok. Mas se estiver dentro da sala de procedimento, né, no local que é proibido, na verdade, tudo que foge do escopo da vigilância sanitária, ele pode chamar o órgão correspondente. Então, né, ele pode olhar isso lá... não tem nada a ver com vigilância sanitária. Não tem nada a ver com vigilância. Mas só que fere a lei de proteção de dados. Então, ele pode ativar a agência hoje que já existe, regulamentando a questão de produção. Tem lá indícios de fraude. E aí você recebe uma segunda visita de um outro fiscal. Exatamente. Então, você vai ser eles vão acionar ali o órgão que é, né, de competência daquele tipo de problema ali que Beleza. Ele identificou. Olhei ali, olhou, o que é isso? A câmera de monitoramento, bacana, conversou. Segundo lugar que ele vai ali é o quê? Seria... o DML, expurgo, onde é que ele vai? Passou a recepção. Para onde ele vai? Passou essa parte de análise documental, ele vai para o físico. E aí ele vai olhar tudo. Todas as áreas da clínica. Ele começa necessariamente... Porque assim, eu estou imaginando uma fiscalização. E eu estou no pior cenário, tá? O cara não vai nem olhar documento ainda. Ele só olhou, já viu que não tem um quadro. Ele vai pedir.
Aí a secretária vai fazer o que a maioria das secretárias fazem. Peraí, não sei, vou ver, não sei o quê. Ele não vai ficar parado lá esperando ela ver. Ele vai seguir andando. Isso aí. Pela clínica. Sim. Onde é o local fora, a gente já está na recepção ainda. Fora a recepção que tem mais erros. Geralmente a sala de procedimentos, né? E o DML e a esterilização. Dependendo explica pra gente, vai. né, dependendo da especialidade da clínica, tem ou não esterilização. Mas o DML, por exemplo, que é o depósito de material de limpeza, ele é uma área comum, obrigatória pela RDC 50, né, que é a RDC que fala das estruturas. Então, o DML é sempre assim. O que precisa ter num DML? Isso. Um armário para guardar o material de limpeza. Né? Ali você coloca as vassouras, o rodo, todo o material que você utiliza. Não pode ficar exposto, tem que estar no armário. Não, tem que estar dentro do armário. Então, quando a gente chega nesse local, geralmente não tem um armário e muitos não têm o tanque. Precisa ter um tanque na estrutura do DML. Tanque igual aquele tanque que tem em casa de lavar roupa? Exatamente. Tem que ter o tanque mesmo? Tem que ter. Se eu tiver, então, lá um secretário saladão, não serve. Tem que ter um tanque. Se você precisar, por exemplo, lavar um pano de chão, né? Você vai lavar onde? Tem gente que coloca no banheiro para lavar no banheiro. Vai lavar na copa, onde lava os copos. O tanque é tanque mesmo, aquele negócio lá das... É um tanque. Exatamente. Tá bom. Né? Então, é 2x2 a medida. Até a medida do tanque, óbvio. Isso, a medida da sala. E o tanque e o armário para guardar o material de limpeza. E onde seca esse negócio? Então, geralmente, a gente prefere que a clínica utilize aquelas toalhas mesmo que você descarta, né? Descartáveis. É a melhor coisa. Mas eu preciso ter o tanque? Eu não preciso ter tanque, então. Precisa, pela RDC 50 precisa. Se eu não uso, se eu levar o material para lavar fora? Mas, por exemplo, você precisa de um balde. Você vai lavar algum lugar. Você vai despejar essa água suja aonde? No tanque. Bom, entendi. Paciente sangrou lá, pô, molhou, já vomitaram na clínica. Exatamente. E aí? Tem que pegar lá um pano lá, limpa, vai pro tanque. E vai pro tanque. Não pode ser nem pro banheiro e nem para a copa. Isso é legal. Olha só, gente, tá vendo que a gente tá criando situações aqui que acontecem. A pessoa não pode passar mal? Pode. Pode passar mal, pode ter sangue, alguma coisa assim. Onde vai? Você vai ter que limpar, não vai? Pega um pano, limpa. Isso vai para onde? Para a pia do banheiro? Aquela pia bonita de mármore? Não vai. Não. Vai para o tanque. Então tem que ter um tanque. Obrigatoriamente tem que ter o tanque. Faz Exatamente. Sentido. Então é uma área relativamente simples, mas sempre tem problema. Por quê? As pessoas colocam as roupas lá dentro. Não tem tanque. Eu não vejo. Olha só, difícil ver tanque. Não tem o tanque. Em consultório médico não tem tanque. Mas tem que ter. Peraí, olha só, calma. Consultório médico é um espaço de 40 metros quadrados, dividido lá em banheiro, recepção, consultório. Onde é que vai ter tanque? Então, aí a gente tem que ter algumas estratégias para convencer a vigilância sanitária. Então, a gente tem que achar um DML no prédio. A gente tem que ter um DML. Onde que lava? Então, por exemplo, tem lugares que a gente justifica para a vigilância sanitária que esse material é levado para o DML do prédio. Tá. Pergunta. Eu entendi tudo isso. Mas eu estou falando de fiscalização. Sim. Para eu conseguir o alvará, isso já não teria sido visto? Ou seja, se eu tenho o alvará, que eu estou certinho. Por que a fiscalização vai arrumar um outro problema se eu já estou com o alvará liberando? Então, depende, porque nós atendemos, por exemplo, na consultoria lá no Brasil inteiro, tá? Então, tem áreas, tem municípios, estados que você precisa do visto em planta, da aprovação do projeto arquitetônico para conseguir a licença sanitária. Beleza. Então, lá não passa. Se não tem DML, não passa o projeto, você não consegue a licença sanitária. Aqui no Rio, por exemplo... Aqui no Rio, por exemplo, é autolicenciamento. Você vai dizer lá, você concorda com toda a legislação? Sim. Você faz tudo isso? Faço. Você tem tudo isso? Tenho. E aí sai a taxa e você paga e sai a licença. Só que aí, quando a fiscalização vai até o local, ela vai ver que você não tem DML. E aí ela vai te notificar ali para você poder fazer uma obra para colocar um DML ali. Eu tive muitas clínicas quando a gente faz... A Marina esteve aqui falando de arquitetura. Sim. E quando faz projeto, existem muitos médicos que pedem a fiscalização para ter aprovação para estar tudo certinho. Isso é legal, não é? Então, recomenda? Por não? exemplo, São Paulo. São Paulo não é autolicenciamento. Você vai dar entrada na vigilância e os fiscais vão até o local para deferir a licença. Eles vão fazer uma vistoria prévia. Tá. Então, quando chega a vistoria prévia, eles vão identificar ali que você não tem as áreas obrigatórias que a RDC 50 pede, por exemplo, o DML.
E aí você vai receber ali uma notificação. Eles não vão te entregar a licença enquanto você não tiver com tudo em dia. Então, você, meu amigo, você que está escolhendo um local para você montar a sua clínica, sabendo que você tem que ter um tanque e não serve um profissional sarado, porque ele não vai olhar esse tanque, então você vai ter que olhar algumas coisas. Se não tem espaço no seu consultório, vai ter que ver se no corredor do prédio tem um espaço propício que possa ser utilizado para isso. Cara, eu não vejo isso com frequência. Eu tô imaginando os centros comerciais da Barra todo, eu não vejo isso. Vou te falar que eu só vejo isso lá no centro empresarial, ali no Vitória, perto ali do Hospital Vitória, aquele centro médico, ali tem. Fora desses, mas também que é acoplado ao hospital. Mas Isso. fora desse, talvez o Barra Life, eu tenho que olhar, não me lembro. Agora eu vou prestar atenção no corredor. Quando eu vou visitar as clínicas, só vou prestar atenção nos corredores para saber se tem ou não. Mas eu não me lembro se tem. Mas os outros, os badaladozinhos, Lide, Lemonte, eu sei que não tem. Sim. E aí? E aí não tem no corredor. Tem que ter algum depósito, algum lugar que no prédio já serve para isso? E o que acontece? Tem a questão do fluxo também. Eita, né? lasqueira. Se você vai sair você usou um mop, por exemplo, que é uma coisa que você não precisa jogar, né? Você não precisa manusear quase nada. Você só coloca o produto ali, né? Usa. Você usou o mop, você vai passar com esse mop pela recepção para ir lá no corredor do prédio, colocar lá no DML do prédio. Se tiver no corredor, né? Aí você tem que ter um POP, que é o procedimento operacional padrão, explicando esse fluxo, porque esse material não pode passar pela recepção quando o paciente estiver sentado lá. Mas o paciente pode ir para o banheiro um minutinho, vou passar aqui com o mop. Isso, é a mesma coisa também, mas a gente coloca em horários diferentes. Por exemplo, se a consulta começa às 9, a limpeza vai ser feita às 7 e o material vai passar ali. Mas e intercorrência? Vomitou, sangrou, alguma coisa eu tive que limpar naquele momento. Como é que faz? Por isso que a clínica tem que ter DML. A gente tenta justificar para a vigilância e entendeu dessa forma. Esse consultório. Também precisa ter um DML. Então, quando você for alugar a sala, quando você for ver o espaço, você precisa ver se tem as áreas obrigatórias. Né? Se você for fazer esterilização, vai precisar, um consultório dentário, por exemplo, vai precisar colocar uma autoclave pequena para fazer a esterilização. Tudo isso tem que pensar quando for pegar a sala para poder... Eu já vi o pessoal botando autoclave na cozinha dos funcionários. Não pode. Tá lá o micro-ondas e o autoclave do lado. Não pode, porque você lida ali com material sujo, material biológico. No banheiro também não pode. Também já não. vi também armáriozinho no banheiro lá em cima, o pessoal abre o armário, é um autoclave. Também não pode. Não, porque a parte da esterilização, por exemplo, você por menor que seja o instrumento, às vezes é uma limpeza de pele, é só uma tesourinha pequenininha que tirou um ponto lá do... Eu não posso falar que eu faço isso fora do consultório? Sim, você pode contratar uma empresa especializada em esterilização e aí você entrega... Eu tenho esse contrato aqui, ó, olha só, não faço esterilização aqui no consultório. Eu não faço, mas isso tem que estar explicado no POP. Isso, POP de esterilização. Tá, e tem que ter... Como é que eu faço? Contrato com essa empresa. E como é que eu faço para retirar os resíduos contaminados também sem atrapalhar ou sem botar em risco o paciente? Isso tem que estar explicado também. Então, tudo vai depender do contrato com a empresa de esterilização. Por quê? O correto é você limpar primeiro o material, fazer aquela lavagem inicial com degermante, né? Degermante. Secar, colocar no papel grau e mandar para esterilizar fora. Então, eu não tenho nem tanque lá, vou lavar isso na pia do banheiro. Então, o primeiro processo ali é feito geralmente dentro da clínica, entendeu? Você não manda o material sujo para esterilizar lá. Vamos lá. Eu sei que você estava preocupado. Eu sei, calma, vou perguntar, não se preocupe. Isso serve para qualquer profissional de saúde? Qualquer profissional. Se eu tenho lá, por exemplo, um esteticista, é a mesma coisa, porque senão os médicos aqui vão falar, pô, mas isso é só pra gente, né? Esteticista faz o que a gente faz isso no salão de cabeleireiro, tá valendo. Não, tem uma nota técnica da Anvisa, que saiu no começo do ano, que praticamente equiparou os estabelecimentos de saúde, quando a gente fala de regularização, tá? As mesmas exigências para a área de interesse à saúde, porque a estética está na área do interesse à saúde. E aí são as mesmas obrigações, segurança do paciente, a RDC 50, ou seja, a de resíduos, é para todo mundo. Beleza, é para todo mundo. Tá. Em saúde e interesse à saúde. Cara, eu vou te falar que eu tô bem preocupado com a questão do tanque.
Sério. É porque eu Sim. tô imaginando, em clínica é fácil. Não tô vendo dificuldade. O cara tá montando uma clínica, é óbvio que ele vai ter que ver isso. Sim. Mas eu tô pensando em um consultório pequeno mesmo, sabe? Vou dar um exemplo. Aqui, esses coworkings médicos. No coworking médico. O cara que vai olhar o coworking vai ter que olhar essas coisas também. Ou ele não tem responsabilidade no coworking. Por exemplo, eu estou sublocando um espaço. E vou falar coworking, vou falar sublocação, que para mim acho que é a mesma natureza. Tá? Eu estou sublocando. Eu, médico, não sou responsável técnico naquele espaço. Eu estou sublocando. Eu, médico, profissional de saúde. Estou sublocando. A fiscalização acontece quando eu estou ali, porque eu fui premiado, né? Não ganho na Mega Sena, mas isso aí eu ganho. E estou lá nesse dia. Eu posso ser responsabilizado? Eu, profissional de saúde, posso ser responsabilizado? Então, são Respira, responsabilidades pelo amor de Deus. Respira diferentes. vai falar isso. Calma, pelo amor. Calma, o pessoal vai cair da esteira ali, pô, pelo amor de Deus. Então, o que acontece? Existe uma diferença entre o profissional que está ocupando um espaço dentro de uma clínica. Bacana. Se ele for prestador de serviço... Sublocação. É meu. Estou tendo meus pacientes nessa clínica que eu subloquei. Vamos lá. Se ele for prestador de serviço, toda a documentação é do local. Certo. E tem um contrato de prestação de serviço entre as partes, ele não tem responsabilidade, a não ser a responsabilidade pelo próprio, no caso, serviço dele. Exatamente. Sim, Agora, se ele está sublocando, a primeira coisa que ele precisa ver é se o espaço tem a estrutura ideal para ele ir lá prestar o serviço dele. Ele tem que ver isso. Tem esterilização, tem DML, tem a copa, os consultórios estão bem equipados, porque eu vou prestar o meu serviço ali. A responsabilidade é de quem tem o alvará, pela estrutura. Tá bom. Tá? Só que todo mundo que aluga precisa levar sua documentação. Precisa ter o seu alvará, a sua vigilância sanitária, os seus POPs, a sua pasta sanitária. Ou seja, quando eu alugo, eu também sou, de certa forma, responsável por ali. Ou não pela estrutura, mas por aquilo que eu estou fazendo ali. Então, eu tenho que ter o alvará, legitimando o que eu estou fazendo. Daquela sala. Mas o auto de infração, caso tenha alguma coisa errada, ela não vai para o profissional, ela vai não. para o responsável. Se for dentro da sala que ele está atendendo, o auto de infração é para ele. Se for na estrutura de quem está alugando, quem está cedendo o espaço, a multa é para a pessoa que tem o alvará do espaço. Deixa eu ver se eu entendi. Então, beleza, eu estou num coworking. Ok, coworking. Espaço compartilhado, eu pego 2 horas lá para atender meus pacientes fazendo consulta. Sim. Também tem a sala de procedimento, vou fazer um botox também. Bacana? Certo. Aí chegou a fiscalização, eu estou no meio do botox. Tô fazendo uma botox, acabei o botox, fiscalização. Aí chega o pessoal da fiscalização, que nem João Kleber. Você tem um fiscal João Kleber, não tem? Sim. Como é que é o fiscal João Kleber? É que ele chega e fala, para. Então, quero fazer um negócio. Então, tem o fiscal João Kleber. E aí, esse fiscal João Kleber que chega, ele vai olhar e falar, e aí? Irmão, tá fazendo o que aqui? Não, eu sou sublocatário aqui, é cowork, estou aqui no meu espaço. Tá bom, mas e a sua documentação? Quando ele chega a isso, o que o médico, agora vou colocar como médico, vai fazer? Ele vai entregar o CRM dele, aqui é meu CRM, irmão. Não é só isso não. O que ele tem que ter, então? Tudo. Por exemplo, se ele está fazendo botox, ele tem que ter um POP de botox. POP de botox? Toxina botulínica. Ele precisa ter esse POP. Eu vou fazer um ácido hialurônico, um preenchimento. Ele tem que ter na pasta dele o POP das coisas que ele está executando ali. Mas o médico só está sublocando lá, está no coworking, só fez lá, a dor, o paciente está indo embora. Ele tem que levar a pasta junto com ele? A pasta sanitária dele. Ele tem que ter. Aí, por exemplo, só te dar um exemplo bem prático para você entender. Tem um medicamento vencido dentro da gaveta. Que não é dele. Não é dele, mas ele está utilizando. Naquele momento, ele organizou ali o material dele para ele começar a trabalhar. Tá, mas ele levou o negócio. Tem coisas que não é dele, tá indo lá fazendo as coisas dele. Não tem coisa que é dele. Se está dentro da sala e ele está atendendo no momento, a responsabilidade é dele. Então, eu já cheguei em coworking que lá dentro do armário tinha os medicamentos vencidos que não era da pessoa que estava utilizando a sala. Mas tem armário que é fechado, bota a chave lá e cada um, por exemplo, tem um coworking que tem vários armários dentro da sala. E aí, muitas vezes, até etiquetado com as pessoas lá e as pessoas até pagam um valor a mais para utilizar o locker. Armário não, que vai lá um nome bonitinho, né? Um locker. Isso. E aí tá com o nome da pessoa lá fechado. A vigilância pode pedir para abrir, não pode?
Pode. Vamos supor que a menina tem a chave mestra e abra. E tem alguma coisa vencido, que está no locker de outra pessoa. Eu que estou locando, eu falo que o meu locker é esse e o meu tá tudo certo. Eu vou ser responsabilizado? Então, a gente vai depender muito da interpretação do fiscal nesse momento. Porque se você está alugando a sala, aquele espaço todo ali está sendo utilizado por você. Então, no entendimento do fiscal, aquilo ali é seu. Você está usando, você está ali dentro naquele momento. Até você provar... Sabe que está me dando cada vez mais raiva esse negócio, né? Você então, sabe até disso? você provar que aquilo ali não é seu... Tá ali o locker com o nome do outro profissional, fechado, o negócio tá fechado, eu comprovei que tá trancado. O cara aí... Eu entendi. Não, você tem rastreabilidade disso? Ele assinou alguma coisa dizendo que aquilo ali é dele? Então, Então, tudo bem. Isso, ele tem um contrato. Ó, eu tenho um contrato. Ó, aí eu vou chamar a secretária. Filha, vem cá. Traz aqui. Não tem possibilidade de contratar? Aqui, do seu fiscal. Isso. Tá aqui, ó. Tem possibilidade de contratar o locker. Eu não contratei locker. Eu trago o meu aqui. Tudo que eu uso tá aqui. Ok. Pode ser. Porque o que tem acontecido? Mas ele pode fazer auto-infração? Ele pode. Sim, eu posso recorrer depois. Sim, Tá. pode. Porque eu posso pegar um fiscal de má vontade. Eu tô preocupado, não é com o fiscal bonzinho, sabe? O fiscal que faz o trabalho dele certo. Pô, esse tá tranquilo. Eu tô preocupado lá com o espírito de porco. E, que tem muito. É esse que eu tô preocupado. É o cara que não quer te ajudar, o cara que quer te prejudicar. Sim. Então, se esse cara cismar contigo, porque você não deu uma ajuda, ele vai arranjar problema em tudo. Ele vai fazer o auto de infração. A questão é, então, nesse caso, eu tenho recurso para isso. Tem o recurso, você vai mostrar o contrato dizendo que você não tem, aquele espaço não é seu, né? Inclusive estava com chave, quem tem a chave é a pessoa que, né? Isso aí. Que Tiro foto, mostra com foto. E aí você consegue entrar com recurso, tá? O grande problema da vigilância sanitária é o seguinte, as pessoas não entendem, é a rastreabilidade. Eu não posso chegar e falar assim, olha, você fez o controle de vencimento desses medicamentos? Fiz sim. Quando? Ontem. Onde está escrito? Cadê o controle? Ah, o controle da geladeira. Não, mas eu estou olhando. A geladeira tem que estar de 2 a 8 graus. Eu então, estou olhando. O famoso termômetro. É o termoigrômetro, exatamente. Então, você vai dizer que olhou? Não serve. Você tem que ter uma planilha onde você coloque ali a temperatura todos os dias. Então, a rastreabilidade. Você precisa comprovar para a vigilância sanitária que aquilo ali não é seu. Se você conseguir comprovar, você consegue se livrar da multa. Entendeu? Então, se o negócio está vencido dentro da sala, no momento que você está atendendo, a multa é sua. Se está lá dentro, está do lado de fora, no DML da clínica, na estrutura da clínica, a multa é para o dono da clínica. Deixa eu dizer uma coisa, perguntar um negócio até pessoal, depois você vai ver se está no corte depois. Então, vamos lá. 3 coisas, vou botar 3, as 3 principais coisas que um médico ou um dentista que vai sublocar uma clínica para atender, ele tem que conferir. Então, ele precisa ver se tem alvará de funcionamento. Não sabe nem o que é alvará, rapaz. Como é que ele vai ver esse negócio? Vai perguntar. Ele vai perguntar. Tem alvará? O cara fala, tem. Ele tá bom. Não, ele precisa da cópia. Ele precisa pedir a cópia dos documentos. Aí tem que ter cópia. Se eu vou sublocar, eu tenho que ter uma cópia do alvará daquele espaço. E o correto é o dono da clínica pedir a documentação também de quem está alugando. Até aí, beleza, eu tô indo. Até eu tô contigo. Sim. Mas eu vou sublocar, falo, irmão, quero a cópia do seu alvará. É isso mesmo? Exatamente. Você já sabe que você já eliminou a opção de gente sublocar esse negócio. Aqui ninguém fala. No máximo que vai fazer é pedir. O cara fala, não, tem, cara, tenho. E acabou. Eu não posso trabalhar num lugar que não tem alvará de funcionamento. Ele falou que tem. O dono falou que tem. Mas eu quero a cópia. Eu tenho o direito de ter a cópia. Porque eu vou trabalhar num lugar irregular sem saber se está regular ou não? Vamos lá. Eu estou no aspecto prático, eu colhido com esse pessoal aqui na prática. Sim. Então eu cheguei lá, eu vou olhar aquele quadrozinho. Pode ser? Cheguei na recepção e vejo lá se tem lá no quadro ou não. Sim, se tem, está em dia dentro da Aí validade. eu sou chato. Ok. Não, eu sou chato, não, que eu sou advogado. Advogado é chato por natureza, quase sinônimo. Mas médico já não é nem tão chato assim. Mas vamos lá. Que o médico esteja vendo, ou o dentista esteja vendo esse podcast, e vai falar, beleza, eu vou lá. Eu vou lá e tiro uma foto. Tem um documento que eu tô alvará, eu vou lá nesse momento e tiro uma foto. Isso está valendo? Está valendo porque o fiscal da vigilância sanitária, ele tem o sistema da vigilância, ele está interligado com o da prefeitura. Então, pelo número da inscrição municipal, ele consegue ver se o seu alvará está ativo ou não. Bom, então, aí já me deu uma saída.
Porque, por exemplo, eu posso pedir para que no contrato de cowork ou sublocação venha a inscrição municipal Sim. lá do negócio. E pela inscrição municipal, eu falo pro meu contador, irmão, dá uma olhada aqui, ver se tá tudo certo. Isso, o contador consegue entrar Bom, numa aí não enche o pesquisa saco do locador pública. também, não vou perguntar. Isso aí gerar consegue emitir. Qualquer pessoa consegue pegar o número Eu da não sei nem inscrição emitir, eu municipal preciso e ter ver. esse negócio caso de um pepino. Sim, mas você consegue o PDF da inscrição municipal numa Show. consulta igual o cartão Mas do sem CNPJ. eu precisar perguntar Sim. pro cara para não me indispor. Sim, O cara tá pode alugando ser. para mim, o cara me fez um desconto. Aí eu começar a pedir, você acha que o desconto vai para onde? Vai pro Beleléu o desconto. Não, exatamente. Tá, alvará, então, ou seja, documentação que regulamente a estrutura. Então, eu vou Sim. olhar alvará e corpo de bombeiro, essas coisas. Com o número da inscrição municipal, olha a dica. Com o número da inscrição municipal, que você pode pedir para constar no seu contrato de sublocação ou coworking, você pega esse número, passa para o seu contador e pede para ele fazer essa checagem. Você pega essa checagem e guarda para você. Se você vê que na checagem deu problema, o que você vai fazer? Chama o locador para bater um papo, pedir um descontinho a mais e falar para ele resolver. Você está dando ainda uma Isso consultoria aí. para o cara. Se a inscrição municipal estiver cancelada, estiver suspensa, Deu ruim, aí deu ruim. e aí eu aconselho que nem faça o contrato. Tá. Porque é problema lá na Então, frente. primeira coisa, resolvi com a inscrição municipal. Segunda coisa. Bombeiro, certificado do Corpo de Isso não olha Bombeiros. pela inscrição municipal? O prédio ele precisa ser regulamentado lá no bombeiro também. Como é que eu vejo isso? Sem perguntar pro locador. Não consigo. Eu preciso resolver isso na hora. E eu comigo mesmo e a secretária que está ali. Como é que eu vejo? Se não tiver no quadrozinho, A gente consegue fazer algumas pesquisas também com o número do IPTU. IPTU. É. Boa. IPTU. Inscrição, no caso do imóvel. Aí eu consigo no IPTU ver se tem negócio ou não. Isso, está regularizado Bom, ou não. Então você que está aí vendo, presta atenção. Tu vai mexer lá naquele quadrozinho. Tu já sabe que tu vai olhar aquele quadrozinho. Se tiver algum documento escrito bombeiro, tu já tira uma foto também que pode ser aquilo. Se não tiver, você pode pedir o IPTU. Não, você pode ver o registro de IPTU? Ela vai perguntar para quê? Aí você pode falar, isso é para o meu contador que ele pede fazer a checagem de documentação, para a gente não ter problema. Isso aí. Pronto. Faz parte do checklist aqui para... Até porque se a pessoa for abrir um CNPJ nesse local, vai precisar do IPTU para fazer a busca Sim. prévia na prefeitura. Mas eu tô na hipótese Então da é mais locação. natural isso. Você imagina que eu tô com... Tá muito médico, tá começando. Imagina ele tá começando carreira. Ele vai sublocar um espaço, que geralmente é de um amigo. Sim, Ninguém gosta de amigo chato. sim. Você imagina se eu vou sublocar para você e você começa a fazer uma porrada de perguntas. Vou mandar você catar coquinho. Falar, irmão, olha só, tu não quer não, tu quer me arranjar problema, tu não quer me salvar. É, verdade. Não vai funcionar. Então, assim, eu tenho que arranjar formas desse médico que tá, ou esse dentista, esse profissional que está olhando a gente, tem acesso a esse grau de segurança, mas que não inviabilize a vida do cara. Senão não adianta, o cara não vai fazer. Sim, sim. Então, beleza. Inscrição municipal no contrato eu consigo ver, bacana. O IPTU, eu dou um jeitinho de pedir pra gente conseguir, bacana pro bombeiro. Você acha que, legal, dentro de tudo que nós falamos, de erros simples, tá? Eu sei que eu vou ter que olhar, quando entrar na minha sala, ver se tem algum medicamento lá, vou ter que Isso fazer é uma muito varredura. importante. Tá. E aí eu tenho que ver DML ou... E o lixo. o DML, lixo e esterilização. Sim, são as Dos- áreas críticas. Dos três. Mas isso não é mais minha responsabilidade de locatário. Nesse Concorda? Isso aí caso, eu tô livre. Sim. O que acontece? Se a clínica é sua, você tem que olhar tudo. Se você está só Sublocando, alugando, isso. você vai olhar o teu espaço de trabalho. Beleza, então eu não preciso fazer vistoria. Tá. Eu conhecer a clínica, mas... Mas eu recomendo fortemente que a pessoa que está regularizando a sua sala converse com o dono do coworking. Por quê? Uma vez que a fiscalização está dentro da clínica, ele vai se livrar, mas o dono não. Não, dono, não. Aí Né? é outro trabalho. Eu vou pegar esse lado. Isso. Eu tô do Então, lado é do mais bom- frágil, por enquanto. Isso, é bom a gente sempre conversar, porque a fiscalização dentro da clínica vai querer olhar tudo. Beleza, mas eu tô ali, o que eu tenho que ter comigo? Então, presta atenção. Tu vai fazer o contrato de cowork ou o contrato sobre locação. Primeiro, esse contrato tem que estar contigo. Se tu tá lá, esse contrato tem que estar junto contigo. Segundo, você tem que ter o seu alvará. Você tem que estar lá, você tem que estar com o seu alvará também, pode ser no telefone, mas tenha isso. E aí, obviamente, é cópia desses documentos dele, que você já pegou pela inscrição municipal e pelo IPTU, tu já sabe. Então, ou seja, o espaço que tu está sublocando.
ele tem possibilidade, previsibilidade para fazer aquilo que você está fazendo lá, desde que seja uma consulta ou um procedimento minimamente invasivo. O espaço permite você fazer. Você tem o alvará que você pode fazer aquilo lá. E, além disso, você, para aquela sala, aquela consulta, você checou que não tem nada estranho dentro de qualquer armário para você começar a trabalhar. Feito isso, eu sublocatário ou trabalhando no cowork, estou tranquilo. Tem a questão do lixo também, Limarque. Eita, mas a gente nunca tem solução. Por quê? A gente precisa, dependendo... O lixo é minha responsabilidade também. O lixo dentro da sala que você está utilizando, sim. Então, você precisa de um lixo comum e o lixo infectante. Boa, isso aqui era a lixeira dupla. Então, pode ser a dupla e pode ser separada também. Se eu tiver isso, eu estou bem. Se eu não tiver, eu tenho que pedir uma outra lixeira e fazer a identificação. Precisa da simbologia correta do lixo comum, do lixo infectante. Precisa também colocar o saco de lixo, o branco, né, leitoso, para o infectante, o azul, verde ou preto para o comum, certo? E qual é o problema disso? Mas o problema disso, Limarque, não é a simbologia que você compra pela internet, o adesivo. Eu sou locador, não tenho nada a ver com esse negócio. Sim, mas se a sala não estiver preparada com isso, você vai ter que providenciar, porque o risco é seu, tá dentro da sala que você está atendendo. Vocês estão vendo que o negócio não é fácil, depois você acha que é advogado que cria confusão, tá vendo? Não é não, rapaz, é advogado e depois com os pepinos. Exatamente. Então, assim, o que tem acontecido na prática, tá? Tem as duas lixeiras e os médicos não se preocupam o que vai jogar em quê. Joga errado. Sim. Pega o infectante, joga no comum, joga no infectante. Sim. Recebe uma multa. Logo assim aí dele. É dele. E assim que a fiscalização chegar, ele recebe uma multa. Quanto custa jogar o lixo errado? O pessoal gosta de entender o valor. Uns R$3.000, mais ou menos. Você entendeu que se você jogar a maçã que tu comeu no lixo infectante, aquela maçã vai te custar R$3.000. Você entendeu isso? Tá bom, só para deixar isso claro. Isso. Então, a gente tem visto, assim, por exemplo, o reencape de agulhas é proibido, né? Você desconectar manualmente a agulha. A gente falando aí do pessoal da harmonização facial, por exemplo, né? Então, às vezes a pessoa desconecta para colocar na caixa rígida de pérfuro cortantes, aquela caixa que fica pendurada para colocar os pérfuros cortantes. Então, assim, a pessoa desconecta para poder caber mais coisas na caixa, né? Para poder ficar mais cheia e economizar. Sendo que isso é proibido pela NR32. Então, o que acontece? O fiscal olha dentro da caixa e vê se você desconectou manualmente a agulha ou não. Então, isso já é uma outra multa. Entende? Então, está dentro do local... Quanto custa o jeitinho de desconectar a agulha? Uns R$1.800 a multa. Vocês estão vendo que depois o dinheiro que é cobrado, o pessoal quer uma receita. Você sabe disso. O pessoal tá louco para arranjar receita em cima de você. Você tem que saber se é bobo ou não, você vai pagar essa conta. Você sabe que eu sou judeu, não gosto de ficar pagando muita coisa, não. Então, assim, a gente segura essa onda. Então, faz o negócio certo. Às vezes, uma economia boba vai gerar um prejuízo grande. Exatamente. A gente até por ignorância, você não sabe, mas essa é a razão do nosso porquê. Então assim, eu sempre aconselho o profissional que vai alugar o espaço não utilizar a caixa rígida de pérfuro cortante que já estava lá e continuar jogando o lixo dele lá, porque ele não sabe o que a pessoa fez, se fez correto ou não. Então, ele entrou, ele tem que colocar a caixa dele, ele saiu, ele tem que levar a caixa dele. Então, beleza. Recapitulando. Eu sou médico, locatário, trabalhando no cowork. Então, vou chegar lá, vou ver se eu vou pedir a inscrição municipal para saber se está tudo certinho com o alvará. Vou dar uma foto lá no corpo de bombeiro. Se não tiver, peço o IPTU para dar uma olhada. Tenho o meu alvará, tudo certinho. Sou responsável por tudo que está ali. Vou dar uma olhada no lixo, ver se tem os dois tipos de lixo, está com a cor do saco plástico certo e ter cuidado com o que eu vou jogar. Se eu tiver material pérfuro cortante, também vou ter cuidado para não fazer aquele desateste lá sozinho, para fazer o negócio e jogar tudo junto. Pronto. Isso. Feito tudo isso, tô bem. Sim. Beleza. Agora eu vou para o mais difícil. Eu tenho uma clínica que vou fazer um cowork. Aí é uma coisa muito mais complicada. Sim. Tá. Assim, eu vou resumir tudo por uma situação muito simples. Desconhecimento e pressa. Esse binômio arrebenta qualquer estruturação saudável. As pessoas não conhecem e têm pressa de fazer dinheiro rápido. E isso causa confusão. Hoje, quando a gente fala em consultoria,
em biossegurança ou consultoria numa clínica que quer preparado para isso, coisa e tal, como funciona hoje esse tipo de trabalho para uma clínica que fala, não, cara, escutei esse podcast, eu estou nervoso, porque eu ainda posso ser processado para o cara que está me sublocando, e se ele for penalizado por um erro estrutural meu, ele ainda vai me processar depois. Vocês sabem disso, não é novidade. Sim. Então, se eu quero ser profissional, se eu quero ser um empreendedor, um empresário na área da saúde, eu tenho que começar a entender que as coisas devem ser feitas de forma certa. Sim. E se eu entendo isso, aí eu vou começar a procurar uma consultoria nesse aspecto. Beleza. Como funciona, então? Eu sou profissional de saúde, tenho uma clínica, tenho 2 ou 3 consultórios, eu tenho um consultório que está ocioso, quero botar para sublocar. Como esse serviço funciona para mim? Quais são os entregáveis desse serviço? Então, a primeira coisa é quando o lugar, no caso, já existe, isso, a gente faz um relatório de adequação física às normas sanitárias. Nós enviamos, né, um profissional, um engenheiro da qualidade, que vai olhar toda a estrutura e ele vai te dizer se você pode ou não executar aquele tipo de atividade naquele local, naquele momento. E se não puder, ele vai dizer o que vai precisar fazer para adequar. Tá. Então, relatório de adequação. Legal. Isso. Depois disso? Então, depois disso, a gente tem um erro muito comum que as pessoas não colocam o código KNAI de aluguel de espaço no seu alvará. Sim. Então, não adianta você pegar um alvará comum sem esse código e começar a alugar o espaço. É aquela famosa interseção de funções, né? Você mesmo na vigilância sanitária, você acaba entrando na parte de contabilidade, na parte empresarial, daí sua formação empresarial, sim, justamente para auxiliar o cara que está montando o negócio. Exatamente. Então, assim, o KNAI de aluguel do espaço tem que estar no alvará, primeira coisa. Bacana. Né? Tá. E aí, essas áreas comuns, depois que você tem um relatório de adequação na mão, você tem que trabalhar naquilo ali. Então, você precisa ver, por exemplo, a parte de esterilização. Tudo vai depender do qual atividade você vai fazer naquele local. Quais são as atividades, né? Então, se eu vou ter esterilização, eu vou precisar me preocupar com tudo, com a área limpa, a área suja. Fluxo, né? de pacientes, os fluxos você falou. Do lixo, exatamente. Então, na pasta sanitária da clínica, né, do espaço, né, vai precisar ter ali uma série de documentos, não são só esses que nós conversamos aqui, né? Documentos do prédio em si, né? A gente tem que ir até a administração do prédio. Para saber se o prédio permite aquele tipo de atividade naquele local. Se o prédio tem o descarte de lixo ou se eu vou ter que contratar, por exemplo. Entendi. Porque o lixo comum a gente sabe que é feito pela companhia, né, da prefeitura. Mas e o infectante? Tem muitos prédios que já são, né, utilizados por empresas de saúde, estabelecimentos de saúde, que já tem isso no condomínio. Você paga o condomínio e já tem uma empresa especializada em descarte, né, de lixo infectante. Então, isso é a primeira coisa que tem que fazer. Eu vou contratar ou já tem no condomínio? Isso tudo tem numa consultoria. Por exemplo, a sua empresa faz isso? A gente faz exatamente isso. Então, a gente monta a pasta sanitária, a gente dá treinamento para a secretária, como receber com certificado, os fiscais. inclusive, certificado. Sim, como receber os fiscais da vigilância sanitária. A nossa bióloga e mestre em análises clínicas, ela dá o treinamento para o pessoal da técnica, biossegurança, descarte de resíduos, prevenção de acidentes com materiais pérfuro-cortantes. Né? Esses são os treinamentos obrigatórios que você precisa ter na pasta sanitária. Então, todo mundo tem que fazer, inclusive o médico. Né? E a pessoa da limpeza também. Porque existe a luva certa para usar na limpeza. Então, tudo isso a gente faz. Então, a gente faz a pasta, o relatório de adequação, os treinamentos e todo o material técnico, POPs, manuais de boas práticas, né? Legal. Manual de biossegurança, todos os treinamentos, programa de gerenciamento de resíduos, programa de gerenciamento de tecnologias. É muita coisa, a pessoa não tem ideia. É muita coisa. Então, o estabelecimento de saúde, na verdade, ele não se preocupa com nada. Né? A gente faz tudo personalizado, com a logo do cliente. Por quê? Essa documentação ela precisa refletir a realidade da clínica. Bacana. Então, tem muita gente que pega lá na internet aqueles pacotes lá de R$39. Tem isso também? E aí imprime aquilo, coloca na pasta. O ChatGPT não faz isso também, não? Então, mas aí não vai ficar de acordo com a realidade, entende? Vai pegar um modelo qualquer e roda. Então, assim, você usa a cânula de quantos milímetros? É o famoso modelão. O pessoal já me conhece, eu sou contra modelão. Sim. Até porque não tem valor jurídico nenhum.
Mas entendeu? tudo bem, se o cara quer um modelão, meu, já tem uma ajuda, já é melhor que Mas nada. ele tem que adaptar. Mas se não for E o profissional personalizado... não tem tempo para Não. adaptar. A vigilância sanitária chega, faz 2 perguntas e já sabe que aquele material ali não é seu. Tu pegou, Não copiou lá do adianta. coleguinha, colocou lá e pronto. Exatamente. E aí eles descartam esse material, assim, tipo, eles não consideram? Eles não consideram e vão fazer lá a intimação com prazo, Para ele poder adequar aquilo ali à realidade adequar dele. aquilo tudo. Ou seja, ele vai gastar um dinheiro Exatamente. maior em menos tempo para fazer uma coisa que ele poderia fazer um negócio com um planejamento. Recentemente, eu tive aí umas 4 clínicas que o fiscal olhou a referência bibliográfica do POP. Que beleza. Eu falando Então, esse fiscal, rapaz, ô raça. Né? Vou falar um Então, não negócio. adianta fazer qualquer coisa. Você tem que fazer o negócio certo, para não ter dor de cabeça lá na frente. Vocês veem que tem assunto, né? Tem assunto. Se a gente for falar de pepino aqui, a gente vai ficar até amanhã de pepino. Então eu gosto de setorizar os pepinos. Porque eu falo pepino o tempo inteiro. Vocês pensam que é advogado que traz problema. Depois, quando dá problema, Limar, quero processar, quero fazer. Então não é bem assim. Bom, vou encerrar, né? Porque já é muita coisa. Eu acho que a gente tem que fazer outro podcast para a gente tratar agora de problemas específicos, mas isso depende de vocês. Eu quero os comentários, eu quero aqui as sugestões de temas. Mas, Limar, estou com problema disso. Quanto mais comentários tiverem, mais sugestões tiverem, mais fácil vai ser o direcionamento dessa conversa. Porque eu sei, meus amigos, que pepino e problema todo mundo vai ter. Eu só preciso organizar isso daí para que a gente possa atingir o maior número de pessoas com essa informação e você pode nos ajudar compartilhando isso aí para todo mundo. Rani, Sim. quero agradecer muito a sua presença. Obrigada. Fala com o pessoal lá para dar seus agradecimentos, as considerações finais, que foi incrível. Sim. Olha, muito obrigada pela oportunidade. Eu também fiquei muito, né, começando assim, né, já estreando aqui com vocês. Muito legal, gostei muito. E eu queria falar também com você aí de casa, né? Fala com eles, Claro. estão escutando. Você que é médico, dono de clínica, dono de estabelecimento de saúde, você que ainda não tem o seu espaço, né, que presta serviços, né, mas que deseja fazer tudo certo, deseja não ter medo da vigilância sanitária, então entre em contato, venha conversar com a gente sem compromisso. Realmente a gente tem lá uma gama de profissionais super gabaritados que pode ajudar você com essa missão aí. É isso aí. Pessoal, vamos despedir desse episódio. Obrigado aí por terem ficado conosco. Se gostou, curte. Se não curtiu, compartilha. E tamo junto. Nos vemos no próximo. Um abraço. Tchau, tchau.